Olá pessoal, sou o Cole Adestrador e o assunto de hoje é sobre filhotes que roem objetos, né? Os cães que roem objetos pela casa. É o que mais causa problema com o dono, porque acaba destruindo objetos que às vezes era de estimação do dono, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? E vamos ver se a gente consegue colocar vocês a par da situação e assim de uma forma que dá para melhorar esse relacionamento com os cães que vocês têm em casa, tá? Para começo de conversa, né, a gente tem que saber que filhotes, né, os cães em geral, eles brincam com a boca, né? Criança brinca com a mão e tal, não sei o que, cachorro brinca com a boca. Então eles têm esse comportamento de brincar com objetos que tem pela casa, principalmente objetos que tem o cheiro do dono. Então é por isso que o cachorro destrói chave de carro, controle remoto, essas coisas assim, chinelo, né? Porque eles estão procurando alguma coisa que tem o cheiro do dono, né? Que lembra o dono e que mantém eles próximos do dono, né? Geralmente, a maior parte dos objetos eles são destruídos quando o dono não está em casa ou quando está dormindo, né? Que são os momentos que os cães ficam sozinhos, né? E ele tem essa necessidade de procurar uma aproximação com o dono e aí começa a buscar objetos que têm o cheiro do dono. Então, para eles é brincadeira, né? Brincar com esses objetos, procurar esses objetos, né? E eles têm uma necessidade de roer objetos por causa da movimentação dos dentes, né? Quando está nascendo o dente, quando está trocando, né? E aí ele sente cosquinha na gengiva, né? E ele acaba procurando objeto, né? Que aí ele começa a roer objeto, parece que coça aquela cosquinha, dá um prazer para ele de roer objeto devido à cosquinha feita pela movimentação dos dentes, né? Então esse processo acontece desde quando começa a nascer os dentes, né, até a hora que ele termina de trocar os dentes, que eles já estão aí na adolescência, né, quase adultos, trocando dente para dente de adulto, né. E se a gente não fizer alguma coisa para corrigir, esse costume de ficar roendo objeto vai se prolongando, porque tudo que o cachorro faz de forma repetitiva ele condiciona. Então, para que ele não condicione esse mau costume, né, a gente tem que ir trabalhando com ele para corrigir o costume. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o filhote ele não pode ter acesso a tudo que tem na casa, né? O filhote ele deve ficar numa área restrita, né? Ou numa área de serviço, ou num corredor, ou numa área, né? Que ele não tem acesso a todos os objetos da casa. Nessa área que ele vai ficar, você coloca a água, a comida dele e retira todos os objetos que ele pode roer, tá bom? Não adianta você pegar o que a gente vê muito acontecendo, você pega um chinelo que ele já roeu e coloca lá para ele ficar roendo o chinelo, tá? Você está condicionando ele a roer chinelo, roer objetos. E para o cachorro, assim, não é um pedacinho de madeira ou não é um objeto de madeira que ele identifica como um brinquedo, por exemplo, um carrinho de madeira, ou um chinelo que é de madeira, ou um frango que é de plástico, né? Ele não identifica como frango. Todas as casas que eu vou, o cachorro está roendo tudo e o pessoal está dando aqueles frangos de plástico para ele roer. Então ele não sabe que aquilo lá é um frango, ele sabe que é plástico. Então ele está roendo plástico, ele condiciona a roer plástico. Então você tem que tirar todos os objetos de plástico que ele rói ali. Não pode deixar objeto para ele. Porque se ele condicionar a roer o chinelo de plástico, o frango de plástico, ele vai roer tudo que é de plástico na casa. E aí tem um monte de objetos, mangueira de jardim, peça de carro, peça da moto, tudo que tem de plástico ele vai achar que é objeto para ele roer. Então deve ser retirado todos os objetos que ele roe. A única coisa que ele pode roer, que você tem que deixar para ele roer nas horas de solidão, seria assim, objetos que não tem nada parecido na casa. Por exemplo, então eu falo para a pessoa assim, ó, você tem que colocar osso pro seu cachorro. Aí a pessoa fala assim, mas o osso vai enroscar no dente, vai furar a garganta, vai furar o intestino, vai matar o meu cachorro.
Olha, antes de ser humanizado os cães, antes da gente pensar em humanização, que a gente acha que o cachorro ele tem que receber alimentação exatamente igual a nossa, não está errado, tá? O cachorro é omnívoro, então se ele comer igual a gente, ele está se alimentando bem. Só que o cachorro é um animal que rói osso desde lá dos seus ancestrais lá, né? Então a digestão dele é diferente, a forma de mastigar é diferente. Então às vezes acontece acidente com osso, mas é só você ficar observando para ver se não tem nada de errado, que você já sabe que você deu osso para ele. E também para você dar osso que não causa problema. Por exemplo, no frango, a canela do frango, se você pegar um ossinho da canela do frango e bater nele com um martelo, você vai ver que ele vai quebrar em formas de farpa, né? Ele fica pontudo. Então, quando o cachorro vai comer esse tipo de osso, aí aquela parte pontuda do osso pode enroscar na garganta, na boca, assim, em algum lugar. Quando cair no intestino, raramente vai dar problema, porque o estômago dele digere o osso, não chega no intestino o osso, tá? Muito raro sair, né? Só se ele comer pedaço muito grande, tá bom? Então, por exemplo, do frango, a parte que não pode é a canela. Essas outras partes, que nem pescoço, cabeça de frango, aquela parte assim de carcaça de frango, não tem problema dar para o cachorro. Só aqueles ossos que tem na asa e na canela que são oco por dentro, tá? E osso de gado, osso de porco também, você pode dar aqueles osso duro. Por exemplo, osso de canela, ele nunca vai conseguir quebrar pedaço grande para conseguir assim enroscar em algum lugar, tá? Aí osso de porco da parte das pernas do porco, essas coisas assim, evita só aqueles ossos que você vê que quebra em forma de farpa. Aí como que você vai usar o osso, né, para esse cachorro? Não adianta você ir lá no açougueiro e pegar um saco de osso e jogar no seu quintal. Não é assim que funciona. Você tem que usar o processo para condicionar ele, que nos momentos de solidão ele ganha um osso novo. Aí quando ele ficar sozinho, que é a hora que eles costumam fazer arte, naqueles momentos assim que foi todo mundo dormir, a casa ficou em silêncio, né? O cachorro está lá pro lado de fora, ou quando você sai para trabalhar ele fica sozinho, né? Então nesses momentos a gente vai usar o osso. Então você vai lá no seu açougueiro, pede para ele cortar o osso de canela, que é o osso duro, né? Aí você tem aqueles ossos de ossobuco, aqui a gente chama de ossobuco, não sei como você conhece, né? Tem várias partes de osso que são osso duro, né, que ele não vai quebrar em forma de farpa, você pode dar para ele. E aí você vai lá no açougue e pede para ele cortar a canela em pedaços assim mais ou menos de um palmo, né, se for um cachorro grande, se for um cachorro pequeno, menor, né. E aí você ferventa esse osso com sal e deixa na geladeira, ou no freezer, ou no congelador da geladeira. Aí todo dia quando ele for ficar sozinho, você deixa um osso descongelando, na hora que você for sair, quando sair a última pessoa, dá um pedaço de osso novo para ele. Aí de noite também, enquanto ele estiver com a família, estiver por aí, ele está distraído com as pessoas, ele não vai roer objetos, né? Então quando passou esse momento que ele está com a família e ele vai ficar sozinho, que vai todo mundo dormir, na hora de dormir você coloca um osso novo para ele. E você pode deixar esses ossos mais antigos no ambiente dele, que ele vai roendo ali, tá? No primeiro dia que você coloca, você ferventa com sal já para não pegar mosca, essas coisas, ele vai comer aquela parte que tem de carne, de gordura por ali, e o osso roído não tem problema ele ficar no quintal, tá bom? Porque já tirou a parte que poderia dar uma dor de barriga ou alguma coisa assim no cachorro. Quando você costuma fazer esse processo de dar osso para ele todas as vezes que ele for ter um momento de solidão, aí ele condiciona. Então você tem que fazer isso de forma repetitiva. A pessoa fala, eu dei osso para ele, mas não resolveu nada. Só que deu uma vez só, 2 vezes. Não é assim. Você tem que começar a fazer o processo todo dia, até acabar a época da dentição dele. E você vai perceber que ele parou de roer objetos, ele já procura o osso. Então aí nesse momento você pode diminuir. Então em vez de você dar um osso toda vez que ele vai ficar sozinho, você pode intercalar, né? Você dá um osso cada 3 dias, depois você dá um osso por semana, e aí ele vai procurar aqueles ossos que estão no quintal para roer e acaba não roendo objetos que são importantes aí para o dono, tá? E não adianta você colocar, como eu já disse,
um pedaço de toquinho, porque os pés de cadeira, os pés da mesa é madeira, então ele não vai condicionar roer o toquinho, ele vai roer madeira, tá? Não esquece disso, tira todos os objetos de plástico, não deixa brinquedo velho para ele roer essas coisas, porque ele vai acabar condicionando e o problema continua, tá? Aí a gente falou de osso, por exemplo, eu tenho 3 cães que são de quintal, meus cachorros não sobem na cama, não sobem no sofá, eles têm acesso à casa, entram na casa, só que eu estou lá assistindo televisão, ele deita no meu pé, eu não tenho esse costume de pôr os cachorros em cima da cama, em cima do sofá, até porque são cães de porte grande e aqui na minha casa tem quintal, né? Então é uma casa, eu uso eles para guarda também, então eles têm que ficar do lado de fora da casa, não dorme com a gente. Então esse tipo de cachorro você pode dar osso para ele. E outra coisa é pelo curto, tá? Não vai dar grandes problemas. Só que quem tem cachorro que é peludo, que toma banho toda semana, que dorme na cama ou que sobe no sofá, não é errado, tá bom? Você usa o seu cachorro, você convive com o seu cachorro do jeito que você quiser. Se você acha correto dormir com o cachorro, não tem problema. Só que o cachorro que dorme com você na cama não pode receber um osso gorduroso, né? Então aí você compra no pet shopping alguma coisa para ele roer, tá bom? Aqueles ossos comprados, eles geralmente não tem muito incentivo, tá, para o cachorro. Aí precisa ver se o seu cachorro gosta. Então não vai lá e compra um monte de alguma coisa para dar para ele, porque eu estou falando que você tem que dar todo dia. Compra 1, 2, vê se ele gosta, se deu certo, e aí você compra um pouco mais para dar para ele nesses momentos de solidão, tá bom? Nos pet shopping tem aqueles ossinho artificial, tem palito, aqueles objetos duros para ele roer. Então nesse período da infância dele e até na adolescência que ele está trocando dente, ele tem que receber esses produtos duros, né, para ficar roendo, para satisfazer essa vontade de roer objetos, né, por causa da dentição. Aí depois, quando eles ficam mais velhos, aí você pode dar como prêmio para ele, ou esporadicamente, porque ele gosta de roer osso, de roer esses objetos duros, né? Então é bom sempre você dar para ele. Faz parte do processo de alimentação. O cachorro tem instinto de procurar alimento, você não muda instinto de cachorro, tá? Então é bom você dar para ele a vida toda, mas depois você já pode dar em menor quantidade, que ele não vai roer objeto, tá? Depois de ter explicado tudo isso, o processo de correção, eu volto a repetir, todos os cães roem objeto. Quando você adquire um cachorro, você já tem que pensar que ele vai te dar trabalho. Não existe cachorro que não rói objetos, não existe cachorro que não defeca no lugar errado, não existe cachorro que não urina no lugar errado. Quando você adquire um cachorro, você tem que pensar que você vai colocar um cachorro na sua vida, você vai dividir o espaço com ele, e cachorro tem fezes, tem urina, tem problema de comportamento e etc. Então, antes de você adquirir um cachorro, você tem que pensar se cabe um cachorro na sua vida, se você quer esses problemas na sua vida e se você vai conseguir cuidar de forma adequada desses cães, né? A gente vê muitos cães que foram abandonados porque roeu o objeto. Fala, ele estava destruindo toda a minha casa, e pega o cachorro e solta na rua, né? Isso daí é coisa de pessoa inconsequente que não pensa nas consequências das coisas que eles estão fazendo, tá? Vamos procurar saber mais para conviver melhor com seus cachorros, né? E evitar de ficar pegando um monte de cachorro e depois querer desfazer dele porque eles estão te causando problema, tá? Um abraço a todos. Por hoje era o que eu queria falar para vocês. Espero que aí vocês tenham gostado da matéria. Espero que ajude vocês para melhorar a vida dos seus cachorros. E deixa um like aí, se inscreve no canal para incentivar a gente a continuar fazendo esse tipo de vídeo para facilitar a vida das pessoas com os cães. Muito obrigado e até a próxima.